Falar para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Está começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje é um ponto de vista cultural. A gente recebe e conversa com o escritor, ator e professor Tiago do Nascimento, conhecido na cidade como Tiago Ortaet. Tiago, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos os seus espectadores, né, pessoal que está acompanhando aí. É um prazer dialogar com vocês. Tiago, vamos começar então pelo primeiro cargo aqui que eu te coloquei, né? Se a gente pode chamar assim, escritor. Você já escreveu aí vários livros, né? E aí está lançando também agora mais um livro infantil, que se chama Arthur, o Menino que Ama os Bichos, pela editora Antropoletras. Fala um pouquinho desse novo lançamento, Tiago. Leandro, muito bacana, porque falar do universo literário, né, do universo infantil, é falar da vida da gente, porque todos nós fomos crianças e todos nós temos as nossas relações com as crianças, mesmo aqueles que não são pais, mas têm as relações humanas de afeto, né, com os nossos sobrinhos, com os netos, enfim. E falar de infância é algo que me deixa sempre muito emocionado. Eu sempre fui uma criança inquieta, tanto que meu livro anterior a esse, né, que eu lancei o ano passado, se chama João Mexilão, mas vamos se ater agora no Arthur, o Menino que Ama os Bichos. E essa obra, né, de 2022, ele trata justamente sobre uma história real. E eu incentivo que as crianças escrevam sobre os fatos mais simples do seu dia a dia, né? Aquelas crianças que estão ainda em processo de alfabetização e aquelas que já estão alfabetizadas, para dizer que, assim, escrever não é um dom sobrenatural, escrever é uma prática reflexiva. E eu, como educador, mesmo não estando nesse período, né, em sala de aula, mas educador nunca deixa de ser educador, né? É educador de forma permanente. Eu tento passar, através do exemplo, de que é sempre muito saudável a gente retratar de forma literária, né, essas aventuras que a gente vive no seio familiar, principalmente. Porque a história do livro Arthur, o Menino que Ama os Bichos, é a história do meu filho, que teve o desejo de adotar um cachorrinho, e nós fomos até o DEPAN, Departamento de Proteção Animal, isso lá antes da pandemia. Nós fomos adotar uma cachorrinha que até hoje está com a gente, uma vira-lata maravilhosa, e a gente já tinha uma gata também adotada da rua, e é muito bom, né? E a gente passa essa mensagem de que a adoção, ela é um ato de amor, mas também que tem que ser acompanhado de muita responsabilidade. Então, é sempre um prazer falar sobre esse livro, porque eu falo da minha relação familiar, né, com meu filho, com a minha família, de um modo geral, e também tentando incentivar a adoção dos bichinhos, né? Ao invés de comprar, a gente adota um amigo, né? Um amigo para a vida. Durante a pandemia, aumentou bastante, né, essa questão da proteção e da adoção animal, né? Sim, aumentou muito, né? Eu tenho conversado bastante com a diretora do Departamento de Proteção Animal, que é minha amiga pessoal, a doutora Juliana, médica veterinária, e ela tem feito um trabalho maravilhoso, visitando também as escolas. Eu coloquei o meu livro para que ele seja feito download gratuito, né, através da prefeitura, para as crianças terem acesso de forma digital. E a Juliana, ela tem feito esse trabalho bem bacana, né, de incentivar a adoção, e aumentou bastante mesmo, nesse período de pandemia, né, em que a gente teve que ficar isolado, um período tão difícil. Se já foi difícil para nós adultos, imagina para as crianças, né, que não podiam brincar, não podiam se relacionar com outras crianças, nem ir para a escola, né, então elas precisaram aí desse afeto, mas entender que a adoção, ela é permanente, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que adotam um bichinho, depois, não quero mais, eu entrego para outra pessoa, né? E o bicho não é um objeto. O bicho, ele sente fome, ele sente medo, ele precisa de cuidados como qualquer um ser humano, né? O bichinho também precisa desses detalhes aí tão importantes. É verdade que você ia disponibilizar parte da renda, para reverter parte da renda com a venda dos exemplares desse livro para compra de ração para animais abandonados? Isso, quando nós fizemos o Bacana. lançamento, né, nós fizemos o lançamento ali na antiga Livraria Nobel, que é um espaço cultural bem bacana que tem aqui na cidade, e assim, a gente reverteu uma parte para compra de doações, e até a própria entrada, a gente solicitou que as pessoas levassem doações, e o que nos permitiu levar essas doações para entidades que protegem os animais, né? E o próprio livro, a história do livro é um incentivo
a adoção, mas claro que dentro do livro também tem uma parte lúdica, que o personagem vai até o zoológico e abre as portas de todas as jaulas, e os bichos começam a andar pela cidade. Então tem a parte real, né, que é a parte da adoção, a parte do nosso contato em família, e tem a parte lúdica, mais ficcional. E o mais legal é que quando eu visito as escolas, eu falo para os alunos, olha, eu vou contar a história do livro, mas o final eu não conto, o final eu deixo para que vocês inventem aí. E é muito legal, assim, chega para mim alguns finais, assim, bem inusitados, porque a criança tem uma imaginação fértil, né? Por isso que é criança, maravilhoso de ler. Bacana, bacana. E você tem como tema nas suas obras, eu não sei se todas, é o quarto livro infantil que você lança, é isso? Sim, sim, eu também sou autor, né, como eu disse há pouco, do João Mexilão, que fala desse menino inquieto, e que essa inquietude é muito, muito boa, né, no sentido de que a gente é curioso, a gente quer aprender, eu sou um eterno aprendiz, eu digo, para ser professor, todo professor tem que ser um pesquisador, né, tem que ser um pesquisador de si mesmo, inclusive, ainda mais quando se trata de arte, né? E também sou autor do Quem Tem Medo do Medo, que é um livro que eu lancei já há algum tempo, em 2016, e que fala sobre esse instinto humano, né, de ter medo, e que o medo também nos protege em muitas situações. Então, eu também, esse livro eu já pude colocar aí na dramaturgia, né? Nós levamos para o palco com jovens, com crianças, graças a uma amiga minha, professora da rede municipal, Solange Borges, uma grande atriz, diretora de teatro. Ela pegou esse espetáculo, aliás, o livro, né? A história, e transformou para dramaturgia. E aí, assim, falando de medo, é um tema inerente ao ser humano também. Eu gosto desses temas que sejam, assim, muito próximos da gente, né? Falar de medo é falar de ser humano também. Claro, e aqui para dar ficha técnica, ó, Quem Tem Medo do Medo, 2016, editora Uirapuru, para quem quiser E pesquisar e buscar o livro, e João Mexilão, desse ano, 2022, editora Coelho Rosa. Eu ia falar, mas acho que você já respondeu um pouco a minha pergunta, que você utiliza muito esses temas de educação familiar, de cotidiano, nas suas obras. Você tocou, na verdade, num outro assunto, que foi o seu livro indo para o teatro, ele virando aí a parte de dramaturgia também, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que você hoje vê, até porque o seu nome artístico, Hortaete, é teatro ao contrário, né? Para quem quiser ler, colocar o espelhinho ali, ó, você coloca o espelho e vê o anagrama, é o anagrama de teatro ao contrário. Como é que você está vendo a produção artística hoje e cultural para a parte de teatro na cidade, e como é que você tem visto as políticas públicas para o setor de cultura aqui da cidade de Guarulhos? eu fiquei muito feliz, né, com o retorno da Escola Viva de Artes Cênicas. Era uma luta nossa, né, de forma geral, para que esse projeto tão bacana retornasse aí, e ele retornou recentemente. Fiquei bem entusiasmado com isso. Eu acho que quanto mais investimento a cidade tiver em cultura, muito melhor, porque muitas pesquisas, né, demonstram que quanto mais se investe em educação e cultura, menos a gente tem criminalidade, a gente tem mais qualidade de vida, menos a gente adoece. Então, a arte ela é terapêutica também. Muitas vezes a gente, nos centros de idosos, né, quando eles estão relacionados à arte, quando eles estão vinculados a algum processo artístico, isso faz muito bem para a saúde mental. Isso, muitos estudos comprovam isso. Não é só a questão do nosso olhar, né? Não só o empírico, mas também esse olhar técnico de quem estuda a questão da arte, a questão da saúde mental, e sabe o quanto isso é importante. A cidade ela tem avançado em algumas questões, outras ainda precisa de um tempo, né, para se reerguer. Eu fico entusiasmado com vários projetos e desejo para que cada dia mais aí a cidade tenha mais projetos artísticos, comunitários na periferia. É isso que eu sempre vou defender a minha vida inteira, porque eu sou fruto de um projeto, de muitos projetos comunitários. Eu Mas digo que você tem visto esses projetos na cidade? Você tem visto essas políticas públicas aqui pela cidade? sim, olha, eu vejo situações importantes, né? Quando você tem, recentemente, semanas atrás, teve a questão do samba rock, eu fiquei muito feliz, até tinha pensado de ir, mas depois tive um imprevisto que me impediu de participar. Mas quando você fecha uma rua, né, para fazer um evento de samba rock, isso, claro que lota, né? E ações também periféricas, né, no Jardim Tranquilidade, seja no Pimentas, eu sempre valorizo muito isso, né? E também valorizar essas manifestações da própria cidade, as batalhas de rima, eu acho sempre muito, é algo espontâneo
e de que eu sempre valorizo que a prefeitura faça parte desses movimentos que são muito importantes. E você acha que hoje há uma valorização dos artistas daqui, dos pensadores daqui, dos escritores locais, enfim, das companhias teatrais, dos projetos da cidade? Recentemente teve o Prêmio Guarulhos de Literatura, tem também a iniciativa, né, do Prêmio de Literatura, que não é da prefeitura, então tem esses dois, eu acho que tem que ter mais, quanto mais melhor. Tem os agentes de leitura, que esse sim é projeto da prefeitura em parceria com o governo federal, que fomenta aí mais de 70 jovens nas comunidades desenvolvendo projetos literários. Eu acho muito bacana isso, acho que tem que ter ainda mais, e sempre me entusiasmo. Quanto mais tiver, sempre vou apoiar. Maravilha. Antes da gente ir para o intervalo, eu acho que a gente pode abordar também uma outra veia sua, né? No segundo bloco, eu quero falar da sua veia como professor universitário também, né? Um pouco da sua atuação hoje na Secretaria de Direitos Humanos, a quem a gente já agradece aí a direção por ter liberado você para participar dessa entrevista com a gente. No final, eu faço isso de maneira formal, mas você também é congressista palestrante. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua veia, que tipo de palestra você dá, que tipo de congresso você participa, e se algum desses eventos te marcou mais, se você tem alguma história interessante, alguma coisa de bastidor, ou algo que você viu, que você acha que dá para aplicar aqui em Guarulhos, por exemplo. Então, ao longo desses meus quase 20 anos, né, como educador, arte educador, né, escritor, e a gente vai, como eu disse no início, né, a gente vai sempre uma investigação poética, né, permanente. Eu não tenho nenhum pudor de participar de diferentes linguagens, né, uma hora com fotografia, outra hora com dança, com teatro, com cinema. Desses congressos internacionais, um dos que mais me marcou foi o primeiro que eu participei lá em 2010, levando aí a metodologia de arte, né, dentro de sala de aula, numa escola da periferia de Guarulhos, e levando lá para a África, no continente africano, mais precisamente em Cabo Verde, e que a gente teve uma troca muito simbólica, né? Tanto que eu levei produções dos estudantes da periferia daqui e trouxe também produções de estudantes de lá. Então, e lá eles falam a língua portuguesa, então isso facilitou a comunicação. É algo que já faz bastante tempo, foi em 2010, mas é algo que me deixa muito, muito assim, feliz, né? Muito honrado de ter feito parte e de ter feito essa ponte, né, entre a periferia daqui com a periferia de Cabo Verde, né. Então, assim, essa cultura, falar sobre a África dentro da brasilidade e falar da brasilidade dentro da cultura africana, isso foi muito simbólico. E outros congressos também, que eu participei ao longo da vida, em Portugal, na Hungria, em outros lugares, assim, que também foram construindo o educador que eu sou hoje, né. Eu sou muito grato às oportunidades que eu tive, né, ao longo desse tempo todo, e acho que quanto mais a gente traz essa experiência para a sala de aula, traz essa experiência de forma coletiva, porque eu costumo dizer que a gente tem que sempre ser relacional, né, rizomático. A gente sempre tem que ter aí esse cuidado de não achar que você constrói algo sozinho, porque isso é impossível. É sempre por muitas mentes e por muitas mãos. E tenho certeza que essa ponte você fez também com a periferia de São Paulo, onde tem lá a trupe Hortaética, mas isso é assunto... Perdão, eu não estou ouvindo bem. Eu falei que eu tenho certeza que você também fez essa ponte com a periferia de São Paulo, né, onde tem a trupe Hortaética, mas a gente vai abordar esse assunto aí no próximo bloco, bem como sua experiência aí de professor universitário, e ainda falar um pouquinho mais sobre outros livros que você escreveu, principalmente um aí que diz muito sobre a violência contra a mulher, né? Então a gente vai falar do Eleutérias também no próximo bloco, certo? Então a gente faz aquela pausa para beber uma água e já voltamos. Legal, ponto de vista de volta. Hoje a gente conversando aqui com o escritor, ator e professor Tiago Hortaéti, falando um pouquinho da parte cultural da cidade de Guarulhos e também, claro, dos livros e das obras que ele escreveu. Tiago, você também hoje é professor universitário, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como professor universitário. Eu tive uma participação, fui convidado pelo Fábio Santos, que é um grande educador, né, mestre, doutor aqui da cidade de Guarulhos, que a gente tem grande honra de ter
intelectuais como ele. Fui convidado para lecionar na faculdade acadêmica, que se transformou em centro universitário recentemente, mas atualmente eu não estou em sala de aula, né? Como eu disse no início, isso foi algo que aconteceu anos atrás, 2 anos atrás, mas foi uma experiência muito bacana e que eu quero depois ter outras oportunidades nessa área que me encanta, né? Lecionar, seja para qual faixa etária for, sempre muito bom, eu gosto muito. Tomara que sim. E hoje você está mesmo como diretor da Secretaria de Direitos Humanos aqui de Guarulhos, né? E E a sua... na Secretaria de Direitos Humanos, eu tenho a honra de participar, é uma secretaria nova, né? Relativamente nova. Ela foi fundada na primeira gestão do governo Guti. Eu tenho muita honra de fazer parte, né? De ter a confiança de introduzir políticas públicas nesse sentido. Estou atualmente na Subsecretaria de Política para as Mulheres. É muito importante que nós tenhamos homens e mulheres, né, defendendo as causas femininas, falando sobre violência doméstica, machismo, sexismo, misoginia, né, feminicídio, relacionamentos abusivos, até porque são os homens, são os agressores, né? Então a gente tem que trazer aí sempre o bojo da Lei Maria da Penha, trazer aí todo o nosso esforço pelo pacto social contra a violência doméstica, porque isso afeta os lares, né? Afeta principalmente as crianças. Imagina que para um adulto já tão traumático, agora você imagina para uma criança que está em desenvolvimento, em formação. Aí, claro, vai ter um distúrbio no seu aprendizado, vai ter um comprometimento muito sério dentro de sala de aula e na sua relação de convivência, né, sua relação social. Então, eu como educador, eu espero contribuir, né, eu creio que tenho contribuído bastante, visitando associações, universidades, inclusive, e principalmente escolas públicas e na periferia, para falar sobre um assunto que na nossa época não era falado, né, infelizmente, porque a gente seguia pelo mantra, né, equivocado, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o que é um grande equívoco, e a gente tem sim que em briga de marido e mulher se salva a vítima e se pune o agressor, né? A Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis consideradas do mundo, está aí para trazer, inclusive, tipificações que antes as pessoas não consideravam que eram violências, né? Por exemplo, a violência psicológica, que passou a ser tipificada como crime, antigamente as pessoas não achavam que isso era um tipo de violência. Somente aquela violência física, o tapa, o puxão de cabelo, aí as pessoas achavam que era violência sim. Mas a violência moral, patrimonial, né, a violência psicológica não era considerada, as pessoas não achavam que isso era um tipo de violência. Aproveitando aí o seu gancho, então eu queria que você falasse do seu livro Eleutérias, né? Porque ele tem essa temática. Eu queria que você falasse um pouco do que você aborda no livro e que você dissesse aí, inclusive estando na subsecretaria aí, dos direitos de defesa da mulher, falasse dos locais de auxílio à mulher em Guarulhos, como é que está essa questão hoje, se hoje as mulheres têm uma estrutura pública que elas possam ser amparadas aqui na cidade. Com certeza, Leandro. Obrigado até pela oportunidade de falar de um assunto tão caro e tão importante para a sociedade, né? Eu digo que a informação, ela vale ouro. A informação, ela muitas vezes nos liberta, né? Então, é muito importante que as munícipes e os munícipes saibam de que a cidade tem políticas públicas sérias, né? E políticas públicas de grande impacto na vida dessas pessoas. Então, assim, desde a questão da Delegacia de Defesa da Mulher, que é um órgão gerido pelo governo do estado, mas diversos projetos e programas da Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, o Auxílio Aluguel, a Casa das Rosas Margaridas e Betes, que existe há 18 anos na cidade e faz um trabalho fantástico, e diversas outras ações, como as Casas Clara Maria, que já é de prevenção, né? Ela previne para que a violência não aconteça, que não basta só você ir na emergência, você também tem que ir na prevenção. E falando especificamente sobre o livro, detalhe, um parênteses, também a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho genial também, que faz um mapeamento de medidas protetivas na cidade, né, de forma também preventiva. Falando especificamente do livro Eleutérias, eu tenho o maior orgulho de falar sobre esse projeto, que eu idealizei aqui junto com meus colegas, meus parceiros da Subsecretaria de Política para as Mulheres. Eleutérias é um nome que advém da mitologia grega, né, que eram mulheres que lutavam contra tiranos. Imagina, naquela época tinham tiranos, atualmente tem também.
E esse livro é um livro reportagem que eu fiz com 8 mulheres guarulhenses, dentre elas uma migrante internacional, e eu fui sempre com um cuidado muito grande, foi no período de pandemia, não só o cuidado sanitário, né, de máscara, mas também um cuidado emocional. Então, eu sempre era acompanhado por 2 mulheres, geralmente um assistente social, uma psicóloga ou alguma mulher da pasta, porque elas, né, iam contar algo muito sensível, né, falar das suas dores, falar das agressões que elas sofreram. E aí nós relatamos nesse livro, nós temos também no livro entrevistas com profissionais, embora eu tenha preferido deixar a fala delas de uma forma muito fácil de ler, né? Ela tem uma questão técnica somente quando aborda questões mais voltadas à psicologia, assistência social, e na entrevista também com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, que é a doutora Luciana Lopes. Aí são questões um pouco mais técnicas, mas é um livro de fácil leitura e que ele pode ser feito download gratuito pelo site da prefeitura, né, que é guarulhos.sp.gov.br, e aí esse livro ele foi feito uma tiragem de 1.000 exemplares. Infelizmente os exemplares físicos já acabaram, mas até porque eles foram distribuídos em escolas públicas, universidades, bibliotecas públicas, os centros de atendimento à mulher, né? Então, mas ele pode ser feito o download gratuito. Então, é um livro que foi muito importante, né, na minha condução aqui, junto com os meus colegas, e que ele presta um serviço de dar visibilidade ao fluxo de atendimento, né? Isso é muito importante. Na própria fala das mulheres, elas sempre agradeceram muito, né, o acolhimento que elas tiveram da equipe técnica da Casa das Rosas, que é uma equipe de profissionais incríveis, e não só isso, né, da rede de enfrentamento à violência. Então, é um livro que eu recomendo leitura para todas as pessoas, porque sempre a gente pode, tendo essa informação, ajudar um familiar, um amigo, que possa, infelizmente, estar passando por algo parecido, semelhante. É o seu best-seller. Eu gosto, é um livro que me dá muito orgulho de ter escrito. Não tenha dúvida. Tiago, eu queria que você falasse um pouco, então, da Casa de Cultura que você fundou aí na periferia da Zona Norte de São Paulo, desde 2019, eu não sei se ainda está em funcionamento, você pode falar para a gente, e um pouquinho da Trupe Hortaética, com jovens universitários, as oficinas que você oferece. Fala um pouco para a gente desses projetos seus. Ah, sim. A Trupe Hortaética de Teatro Comunitário é um coletivo artístico, né, feito prioritariamente com jovens da periferia, como eu sempre fui da periferia, e para democratizar o acesso ao teatro, às artes como um todo, né? O teatro como plataforma principal, mas como o teatro sempre é muito transversal, né, ele passa por outras linguagens. Como nós já fizemos parte de um clipe do rapper Criolo, a gente também sempre está no carnaval, nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Esse ano foi o 11º ano em que nós fizemos encenações. Então, a gente diz que o nosso teatro é um teatro às avessas nesse sentido, né? Que a gente não busca um clássico, a gente busca temas sociais relevantes para que a gente debata sobre isso. Agora mesmo, recentemente, nos desfiles das escolas de samba de São Paulo, fizemos uma performance falando, né, da cultura nordestina. Em outras ocasiões, já falamos sobre a fome, já falamos sobre a diversidade, diversos assuntos que nos impactam muito e, para nós, são assuntos caros, que merecem ser debatidos, né, para que a gente vença também uma ignorância que paira sobre o Brasil nos últimos tempos. E a Trupe Hortaética, ela nasceu aqui na cidade de Guarulhos, numa escola da periferia, num pátio de uma escola, no ano de 2003, lá em agosto, né, agosto de 2003. Então, estamos próximos aí dos 20 anos de atividades ininterruptas, sempre com oficinas, já atendemos mais de 10.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos, idosos, e a gente tem sempre esse papel. Todas as nossas oficinas, durante esses quase 20 anos, foram sempre gratuitas, porque a nossa missão é essa mesmo, de levar conhecimento através da arte e de ser um coletivo de permanente portas abertas. E aí, como fruto da Trupe Hortaética, surgiu a Casa Hortaética de Humanidades, graças a uma parceria com amigos na periferia da Zona Norte de São Paulo, no bairro do Jardim Brasil, que é um dos mais vulneráveis, né, da Zona Norte. E a gente tem lá várias ações, assim, capoeira, a gente tem também reuniões do teatro, a gente faz o movimento Apetite,
que fez aí um apoio emergencial nesse período de pandemia, então quase 2 anos aí fazendo refeições aos finais de semana, entregando gratuitamente à comunidade, principalmente a pessoas que estavam desempregadas e também cidadãos que se encontram em situação de rua. A gente tem muito orgulho desse trabalho, é um trabalho coletivo, feito por muitas mãos e muitas mentes, como eu sempre digo, e eu tenho o maior orgulho de muitos ex-alunos meus estarem juntos nessa missão aí, nesse projeto que eu gosto tanto. Maravilha. Quero agradecer, então, ao pessoal da Secretaria de Direitos Humanos que liberou você para participar da entrevista, né? Afinal, é sempre bom deixar claro, a gente grava o programa durante o nosso expediente, que também coincide com o expediente do Thiago, então a gente agradece aqui a liberação pela Secretaria de Direitos Humanos, e queria, para fechar aqui o programa, que você deixasse suas considerações finais, e agradeço muito o convite, foi muito gostoso esse bate-papo, Thiago. Muito obrigado pela condução, sempre muito, né, respeitosa e carismática, acolhedora, fico muito feliz, obrigado. É sempre bom falar de direitos humanos, de educação e cultura, porque um país sério, né, justo, humano, igualitário, só será possível se a gente tiver essa consciência coletiva. Então, eu me despeço, desejando aí uma boa sorte a todos e todas, e estamos juntos sempre pelas pautas humanitárias. Muito obrigado. Valeu mesmo, e eu agradeço também ao carinho da sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado com a gente esse ponto de vista, é sempre um prazer ter você aqui, quando você comenta nas nossas redes sociais oficiais, quando você, enfim, manda uma mensagem para a gente, é sinal de que o nosso trabalho aí está atingindo a cidade de Guarulhos, que é o que a gente realmente quer. Muito obrigado mesmo pelo carinho, a gente se vê então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.